Oi, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre MMC e MDC. O que é isso? Primeiro vamos ver sobre o MMC. O que é isso, professora? O MMC entre dois ou mais números é o menor número, fora o zero, tá, gente? Menos o zero. É o menor número múltiplo em comum que esses dois números têm, né? Por exemplo, a gente está tentando encontrar o MMC de dois números. A gente vai encontrar os múltiplos desses números e ver qual é o menor que está no conjunto de múltiplos desses dois números. Você vai entender melhor no exemplo. Então vamos lá. MMC significa o mínimo múltiplo comum, tudo bem? Então, como eu encontro o MMC de dois ou mais números? Vamos por exemplo. Tem duas maneiras da gente fazer isso. A primeira é listando os múltiplos, como eu já citei. Para essa maneira, como é que a gente vai fazer? Eu vou encontrar, por exemplo, eu quero encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 10 e 25. Então, eu posso listar o conjunto dos múltiplos de cada um desses dois números, os múltiplos de 10 e o conjunto de múltiplos de 25. E vou encontrar o menor deles, o primeiro que aparecer, tanto no conjunto de múltiplos de 10 quanto no conjunto de múltiplos de 25, é o menor múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, comum por quê? Porque está nos dois, tá certo? É um número que eles têm em comum, entendeu? Então, você vai perceber que o mínimo múltiplo comum entre 10 e 25 é o 50, é o primeiro que aparece, fora o zero, tudo bem? Tem uma outra forma da gente fazer isso também. A segunda maneira é fatorando. Para isso, eu vou aqui para o nosso quadrinho e vamos entender um pouquinho o que é fatorar. Por exemplo, eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 10... Epa, ficou muito grande. Entre 10, 25 e 50. Vou colocar eles aqui uma vírgula para separar e vou traçar aqui uma linha ao lado. E eu vou dividindo esses números pelos números primos. Lembra aí, já tem um vídeo aqui que fala sobre isso. Então, qual é o primeiro número primo? É o 2. Então, eu vou dividir. Dá para eu dividir pelo 2? Dá. O 10, o 50, eu consigo, não é isso? 10 dividido por 2 dá 5. O 25 não dá, então eu vou repetir. O 50 dividido por 2 dá 25. Pode fazer o cálculo aí e conferir, bom? Qual o próximo número primo depois de 2? É o 3. Então, vamos dividir por 3. Será que dá? Vamos dar uma olhada. 5, 25. Não dá para dividir por 3, né? Então, eu vou para o próximo número primo. Qual é o próximo? É o 5. 5 dividido por 5, eu consigo fazer essa conta, certo? Dá 1. Agora, eu vou dividir o 25 pelo 5 também. Dá 5. E aqui é a mesma coisa. Agora, eu consigo dividir por 5 também. Vou repetir o 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, eu traço uma reta assim e faço 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10, 25 e 50 é 50, tá certo? Vamos ver lá no nosso livro didático se está certinho? Eu coloquei aqui a foto. Então, é exatamente 50. Então, tem a forma de encontrar listando os múltiplos de cada número, encontrar qual é o primeiro que aparece, ou fatorando, que é mais rápido, né, gente? E o MDC, agora para finalizar. O que é MDC? É o maior número natural que divide dois ou mais outros números ao mesmo tempo, tá bom? É o máximo divisor comum. MDC significa isso, tudo bem? Entendido? Como eu encontro o MDC de dois ou mais números? Eu posso fazer daquela forma, né? Listar os divisores, da mesma forma que a gente, para encontrar o MDC, listou os múltiplos, a gente pode fazer dessa maneira aqui, listar os divisores para encontrar o MDC, tá? E aí a gente vai encontrar o maior. Por exemplo, eu quero encontrar o MDC de 30 e de 48. Então, posso listar os divisores de cada um desses números. Eu encontrei o conjunto de divisores de 30 e o conjunto de divisores de 48. Tem vários números em comum, ou seja, que está no conjunto
de divisores de 30 e no conjunto de divisores de 48 também, né? Mas eu quero encontrar o maior deles. Então, a gente conseguiu encontrar o 6. Qual outra forma de fazer isso? A gente consegue fazer fatorando também, só que aí tem uma diferençazinha. Eu não vou multiplicar todos os números. Eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro, a gente colocou lá, vamos por exemplo, né? Encontrar o MDC de 30 e 48. Colocamos o 30 e o 48 dividido por vírgula, né? Para não confundir. Traçamos a reta aí ao lado e a gente foi dividindo pelos números primos, aquele que dá para dividir. Primeiro, a gente conseguiu dividir o 30 por 2 e o 48 também. 30 dividido por 2 dá 15, a gente colocou aí embaixo. 48 dividido por 2 dá 24, a gente colocou aí embaixo do 48. Depois eu dividi por 2. Só que perceba que eu não consegui dividir o 15 por 2, não é isso? Eu repeti. Depois eu dividi o 12 por 2. Então, só consegui dividir dessa terceira linha um número também. Depois eu dividi o 12 por 2, mas o 15 também não. Agora, na 1, 2, 3, 4, nessa quinta linha, você percebe que está em vermelho, porque é exatamente aquilo que a gente conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Consegui dividir por 3, tanto o 15 quanto o 3. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. Depois é só dividir o 5 por 5 e sobra nada, né? 5 dividido por 5 dá 1 e o 1 eu repeti. A gente coloca esse traço aí no final. Agora, presta atenção que para encontrar o MDC é diferente, não é eu ir multiplicando tudo, que nem a gente fez lá no MMC, tá? Agora, eu só vou multiplicar aquilo que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo, que nesse caso estão em vermelho. O 30 e o 48 eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo por 2, certo? Depois eu não consegui dividir ao mesmo tempo, depois também não. Só lá no 15 e o 3 que eu dividi por 3, né? Eu dividi os dois ao mesmo tempo por 3. Então, eu só vou pegar o que está aí do lado direito do nosso traço, o 2 e o 3. Só vou multiplicar esses dois números. 2 vezes 3, 6. E a gente encontrou o mesmo 6, listando ou fatorando. Entenderam? Uma dica bem legal, gente, né, para a gente aprender um pouquinho mais, é quando a gente for resolver algum problema, a gente consegue encontrar algumas palavrinhas mágicas, tá? Então, fica a dica aí também para a gente encontrar, por exemplo, o MMC, para a gente saber diferenciar, né? Quando a gente vai fazer MMC ou MDC? Quando você vê num problema algumas palavras como menor, como mínimo, daqui a quantos dias, daqui a quanto tempo, a gente vai fazer o MMC, vai procurar o mínimo múltiplo comum, tá? Quando a gente vê algumas palavras como maior, máximo, então a gente vai fazer o MDC. Tudo bem? Entendido? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.